Olá! Sabe quando a gente lê algo que mexe profundamente com a gente, como as cartas de Cristo, e fica pensando, como eu posso levar isso adiante? Bom, esta análise é exatamente sobre isso. Vamos descobrir juntos um caminho para formar grupos de estudo e espalhar essa mensagem, garantindo que ela não só sobreviva, mas floresça para as futuras gerações. E para começar, essa citação da Carta 9 já diz tudo, né? Ela coloca as coisas em perspectiva. Esses ensinamentos são a semente da futura evolução espiritual. Ou seja, a gente não está só lendo um livro. A gente está, na verdade, participando de algo muito, muito maior. E os grupos de estudos são como os jardins onde essas sementes podem realmente brotar. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos entender o porquê, por que esses grupos são tão importantes. Depois, a gente mergulha na base dos ensinamentos e aí vem a parte prática, como criar um grupo, o que esperar dessa jornada e, por fim, qual o impacto real que isso tudo pode ter no mundo. Então, por que esses grupos são tão cruciais? Porque, veja bem, formar um grupo não é só uma atividade social, é um ato consciente, sabe? É como assumir a responsabilidade de cuidar daquelas sementes que a gente falou. É um verdadeiro chamado para a ação, tanto para a gente quanto para o coletivo. A grande virada de chave é essa. É sair daquela leitura que a gente faz sozinho no nosso canto e entrar numa jornada compartilhada. Este guia é um convite para transformar aquela descoberta pessoal, aquele clique que dá na cabeça da gente, em um crescimento que se expande, que se multiplica em comunidade. E qual é a base desses estudos, afinal? A fundação é riquíssima. Ela é construída sobre um conjunto de verdades universais que, na verdade, conectam várias fontes de sabedoria. Os materiais principais para essa jornada são Cartas de Cristo 2 e Viver em Cristo. Eles são, digamos, a pedra fundamental do estudo. E o legal é que eles não trazem só sabedoria profunda, mas também ferramentas práticas, como orações e reflexões, para a gente trazer tudo isso para o nosso dia a dia. E o mais fascinante é que o guia não fica preso a uma fonte só. Ele faz uma coisa incrível. Ele harmoniza ensinamentos de várias tradições espirituais. E todas elas apontam para a mesma direção, para o mesmo centro. A mensagem é clara. A verdade pode ter muitas vozes, mas a sua essência, que é amor, perdão e unidade, essa é uma só. Certo? Agora vamos para a parte que interessa. Como, na prática, a gente começa um grupo? O processo foi pensado para ser simples, para ser acessível, para que qualquer pessoa que sinta esse chamado no coração possa dar o primeiro passo. E aqui está um ponto fundamental. Não existem barreiras. Formar um grupo é visto como um ato de serviço. Não tem custo, não tem pré-requisito formal. A única coisa que precisa é a intenção pura de compartilhar, aprender e crescer junto. E olha que incrível! Com o material já disponível em 8 idiomas, essa mensagem pode alcançar o mundo todo. O processo todo se resume a 4 passos bem simples. Primeiro, e o mais importante, é encontrar outras pessoas que estão na mesma busca. Segundo, escolher o texto principal. Terceiro, usar o guia de estudos que já dá toda a estrutura e o foco. E quarto, que às vezes é o mais difícil, é simplesmente começar. Não precisa esperar o momento perfeito. A jornada se ajeita no caminho. Tá, mas e aí? Qual é a experiência dentro de um grupo desses? Vamos dar uma olhada nessa jornada de transformação que acontece quando as pessoas se juntam com esse propósito. As conversas vão fundo, viu? Os grupos exploram temas essenciais. Vão desvendar as armadilhas do ego, vão cultivar o poder da fé, aquela sementinha com um potencial infinito. E, acima de tudo, vão mergulhar no amor e na compaixão como as forças que realmente curam e conectam todo mundo. E a exploração não fica só na teoria. O guia propõe perguntas que fazem a gente olhar para dentro, como essa aqui, da Carta 47. São questões que convidam a uma autoanálise sincera, o que torna a experiência muito interativa e profundamente pessoal. E a jornada vai além da reflexão. Ela vai para a prática. O guia oferece exercícios para a gente traduzir esses conceitos em ações no mundo real. Porque, no final das contas, o objetivo é viver esses ensinamentos. E não só ficar discutindo sobre eles. É espalhar esse amor, ensinar a fé na prática. Para manter o foco e garantir que o estudo seja profundo, o guia sugere uma jornada estruturada. Aqui a gente vê um exemplo de cronograma, com uma progressão bem clara dos temas. Isso ajuda o grupo a construir o conhecimento de um jeito coeso, indo cada vez mais fundo. E isso tudo nos leva à visão maior. Como é que essa pequena ação de formar um grupo se conecta com o objetivo gigante de criar um mundo melhor? A resposta está toda aqui, nessa citação da Carta 7. A transformação pessoal que rola dentro dos grupos é o que de fato move a mudança coletiva. Quando uma pessoa vive em amor, ela vira um farol. E o que acontece quando muitos faróis se acendem juntos? Eles iluminam o mundo inteiro. Então,
O ponto central é este: o trabalho espiritual individual cria um efeito dominó. A reconstrução do nosso mundo não é um projeto que vem de fora, de cima para baixo. É um processo que começa aqui dentro, na consciência de cada um, e que aos poucos vai contribuindo para uma consciência global mais harmônica. E a gente termina com essa reflexão que é, na verdade, um chamado. Não é uma pergunta para ser respondida agora com palavras, mas para ser vivida. Como a luz que cada um de nós pode cultivar e compartilhar através desses grupos pode, de fato, se tornar a força que ajuda a reconstruir nosso mundo? A semente foi plantada.